Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos começar Mateus 6. Pessoal, Mateus 6 é um capítulo maravilhoso, tem vários princípios espirituais. Aqui, pessoal, já vou dar um spoiler já, tá? Jesus nos ensina como vencermos a ansiedade, a depressão e ter uma paz, pessoal, de todo o coração. É muito legal, ele usa a natureza, né? Fala, sabe o problema? Vai ver a natureza. E hoje, pessoal, é muito louco, né? A ciência comprova, né, que quando a gente tem contato com a natureza, isso acalma, né, a nossa mente, o nosso coração, a nossa psique. Então Jesus há muitos ensinamentos legais. Ele fala aqui, é o capítulo, pessoal, que nada mais nada menos que o Pai Nosso. Você vai entender, pessoal, que o Pai Nosso não é uma reza. O Pai Nosso, ele é estruturado em vários princípios espirituais. É uma oração completa, que se você orar com entendimento todos os dias, eu tenho certeza que seu destino pode ser mudado para muito melhor. Então vamos lá, pessoal. Como sempre, né, vou lendo os versículos e vou parando. Aqui é um livro muito autoexplicativo, né? Um livro que é explícito, não tem muito o que explicar. Vou parar só no começo e vamos correr mais do que os outros capítulos. Pessoal, então vamos lá. Mateus 6, versículo 1. Aqui ele vai falar muito sobre ajuda aos necessitados, tá? Jesus falando. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Pessoal, isso é muito interessante, né? Ele já começa batendo já. Por quê, pessoal? Pode ter certeza, Deus sempre vai pesar a intenção do coração do homem. Em tudo que ele faz, Deus vê o coração. Então, algo, pessoal, que aborrecia muito Jesus Cristo era a maneira como os fariseus, religiosos, faziam suas obras. Porque a preocupação dos religiosos, dos fariseus, não era agradar a Deus, e sim ser vistos, né, elogiados pelos homens. Ou seja, pessoal, eu chego à conclusão do que? Se Jesus ficava aborrecido, Deus também fica aborrecido quando a gente faz algo para aparecer para os outros e não fazer com uma intenção genuína. E há muitos cristãos, pessoal, exatamente assim hoje em dia, né? As pessoas querem um conhecimento, o louvor dos homens pelo seu trabalho sem a motivação correta. Isso é um perigo, pessoal, principalmente quem serve em alguma igreja, né? Ele começa no intuito certo, começa no propósito correto, mas vai se corrompendo com tapinha nas costas, com elogio, e a motivação que era genuína, pessoal, só vai ficar para os homens. Deus está muito longe porque ele está vendo que as pessoas fazem só para ter popularidade. Isso é um perigo. Olha o que diz o versículo 2. 2. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Pessoal, aqui ele está pregando para judeu, tá? Jesus, no ministério dele, só pregou para judeu. Sinagoga, onde os judeus se uniam, né? Para adorar o Senhor, aprender as escrituras. Então, eles se uniam nas sinagogas e só queriam ser vistos pelos outros, pessoal. Então isso é um perigo, né? E a palavra grega, pessoal, hipócrita, né? Tá escrito no grego, no original, quer dizer o quê? Hipócrita, ator de teatro, né? É um ator só, né? Olha como a religiosidade é perigosa. É interessante, pessoal, que no Evangelho de Mateus, a palavra hipócrita, né? Que é um ator de teatro, só quer aparece 13 vezes. No Evangelho de Marcos, 2 vezes e Lucas 3 vezes. Então, Mateus que dá mais ênfase. Por quê? Mateus, como já expliquei nos capítulos anteriores, é escrito para os judeus. Então ele pega pesado a hipocrisia, né? Os artistas da religião. Pessoal, o problema da religião é essa. A religião fabrica muitos artistas. Então vamos lá para o versículo 3. 3. Mas quando você der esmola, que sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai que vê que é feito em segredo o recompensará. Pessoal, isso é muito interessante. Eu li o versículo 3, né? O pessoal não está falando que a sua mão esquerda não sabe o que está fazendo à direita de forma literal. Lógico que não é de forma literal, mas para ressaltar, pessoal, que a pessoa não deve chamar atenção para sua generosidade, né? A autoglorificação é muito perigoso, pessoal, é uma tentação. Hoje tem muitos pastores, padres que estão sendo tentados, caindo na tentação de fazer, eles perdem a motivação, eles começam pequenininho, né, com a motivação correta, aí depois, né, glória a Deus, tem milhões de visualizações, milhões de pessoas,
e perde a motivação e faz isso só por popularidade. Isso é um perigo. Quer dizer, algo que era genuíno, que era para Deus, fica algo totalmente para o inferno, que Deus não tem nada a ver com isso. Ele tem que toda hora perguntar qual que é a motivação para estar fazendo isso, né? Qual que é a motivação? É para sair na foto ou para melhorar as vidas das pessoas com princípios espirituais, com a palavra de Deus? Então, né, uma autoanálise, né? Como é importante a gente ter uma autoanálise, é saber a real, porque a gente tá, né, fazendo tais coisas pro reino de Deus. Vamos continuar. 4. Não, 5, na verdade. Agora eu vou falar sobre oração, tá? Jesus começa a falar sobre oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, né? De novo. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, né? Onde eles se reuniam. E nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Olha que ridículo. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa, né? Só dos homens. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vê em secreto o recompensará. Pessoal, esse versículo é maravilhoso. Tem muito ensinamento aqui, o versículo 6, né? Pessoal, falar com Deus em particular, né? É tão importante você ter o seu devocional, né? Eu uso a palavra devocional, né? É tão importante você ter o seu devocional diário, antes de sair de casa ou à noite, orar a Deus no seu quarto, fechar a porta, Pai, fala comigo, começar a trocar ideia com Ele. É tão importante isso, pessoal, esse relacionamento que o próprio Jesus, né, constantemente, ele se afastava dos discípulos, das multidões, ia para algum local isolado, algum monte, algum lugar isolado, a fim de conversar com o Pai, orar. O que é orar? Conversar, trocar ideia, conversar com Deus, pessoal. E eu vou te falar algo poderoso para oração, tá? Oração não é monólogo. Eu mesmo caio nessa tentação, né? Pede, e vai embora. Pessoal, imagina você faz isso com uma pessoa, com seu pai, você começa a pedir, e vai embora. Fala, meu filho tá maluco. Então, oração não é monólogo, né? É uma conversa. Você vai pedir e vai esperar. E Deus vai falar no seu coração, pessoal. O problema é que a gente tá muito ansioso, preocupado, correndo. Faz um teste, ora, eu vou falar, ó. Vou ficar expirando, expirando, pedindo a vontade de Deus. Ele vai te falar no seu coração se você deve fazer ou não aquilo, pessoal. É surreal quando Deus fala em nossos corações. Então faz esse teste. Para do monólogo e começa a parar um pouquinho, alguns minutos, para ouvir a voz de Deus. Ele vai falar com você, porque a palavra de Deus não mente. Entende? Então, pessoal, oração é tudo. Jesus, o Filho de Deus, orava constantemente. Vários personagens da Bíblia, pessoal, você vê no Velho Testamento, Abraão orava pra caramba, Jacó orava muito, Moisés, Davi, pessoal, fez salmos maravilhosos, orava pra caramba, e tantos outros. Então a gente tem que cultivar, pessoal, esse hábito. Vamos pro 7. Versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, né? Uma ladainha. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Pessoal, cuidado, né? Oração não é reza decorada, esquece isso, né? Sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Pessoal, o que acontece? Naquela época era muito comum as pessoas fazerem longas orações com o nome de vários deuses. Eles colocavam vários deuses, na esperança que, mediante a constante repetição, eles invocarem o nome do Deus certo e aquele Deus pudesse abençoá-los. É fazer uma lista de Deus e eles achavam que, ó, se eu acertar no Deus, Deus vai me abençoar. Pessoal, então isso é perigoso. Tanto é, eu lembrei aqui agora, pessoal, se você assistiu o filme Apóstolo Paulo, é muito legal. Tem uma cena do filme que acontece isso, né? Paulo está preso na prisão. Por quê, pessoal? Segundo os historiadores, isso não tá no filme, tá? Mas segundo os historiadores, Nero, ele incendiou de Roma, Roma, capital do Império Romano, de forma proposital, porque ele queria reconstruir e fazer uma grande cidade. Quem foi o bode expiatório? Quem que Nero jogou a bomba, jogou a cruz? Os cristãos, né? Isso é histórico. Bom, e no filme tá lá, Paulo foi preso e tem um centurião romano que prendeu Paulo. E esse centurião romano, pessoal, no filme, é um filme, tá? Ele tinha uma filha que estava quase morrendo. E aparece no filme ele fazendo vários sacrifícios. Era muito comum sacrifício para curar a filha dele, pro deus pagão que ele pedisse curar a filha dele. E ela estava de mal a pior, não acontecia nada com ela. Aí, certa parte do filme, ele vai para uma festa, o pai dessa menina, né, esse centurião romano. Encontra toda a elite lá de Roma e começa a conversar com o amigo dele. Fala, pô, minha filha tá mal, já fiz de tudo pra ela, já orei, já tô fazendo várias orações, fazendo vários sacrifícios, ela não melhora. Olha o que o amigo dele fala. Você é louco, mano. Ele falou assim, você não tá com aquele tal de Paulo preso?
tenta descobrir alguma coisa que incrimine o incêndio de Roma a ele, e aí você vai chegar para Nero, para o imperador romano, e Nero vai ficar feliz, mas eu tenho certeza, se você orar o Deus de Nero, a sua filha vai ser curada na hora. Então olha a mentalidade, pessoal. Eles achavam que Nero, o Deus de Nero, era muito poderoso porque Nero era poderoso. Sendo que, né, quem que é o Deus único, né? Fiel, poderoso, né? O Shaddai, quem? O Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, que é Deus de todos os povos. Então olha que interessante isso, né? Tem a ver com isso, pessoal. Então vamos lá. 7, não precisa fazer longas orações não, você tem que fazer com fé e ouvir, tá? É uma conversa, oração é uma conversa. Deixa Deus falar contigo que Ele vai falar com você. Vamos pro começar o 8. Agora eu vou correr, agora eu vou de batido porque é muito fácil entender. 8. Não sejam iguais a eles, né, que oram dessa forma errada, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de eu pedirem. Olha que lindo. Ou seja, se Deus sabe antes a gente pedir, eu vou pedir, esperar Deus responder, porque vai ter a resposta certa e vou viver milagre de Deus, certo? Simples assim. Vocês orem assim. Agora a parte maravilhosa, a oração do Pai Nosso, você vai entender a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pessoal, santificado seja o teu nome. O nome dele já é santo. Quem vai santificar? Você. Ele vai parar de fazer coisa errada e vai santificar o nome do Senhor. A gente vai fazer menos besteiras para santificar o nome do Senhor. Venha o teu reino. Venha o teu reino aqui na terra. Seja feita a tua vontade, assim aqui na terra, como é no céu. Pessoal, isso é poderoso. Jesus está falando, seja feita a sua vontade aqui na terra, onde eu vivo, como é no céu. Pessoal, no céu tem doença? Não. No céu tem desemprego? Não. No céu tem choro? Não. No céu tem separação? Não. Então o que Jesus está ensinando? Pai, seja feita a sua vontade assim na terra, trazer os céus na terra. Então uma oração que você está trazendo os céus na terra. Pai, traga os céus na terra, eu quero ter o céu, eu quero ver o melhor de Deus aqui na terra. Você entende, pessoal? Olha que maravilhoso isso. A palavra tem poder, a oração tem poder. Jesus, o Filho de Deus, nos ensinou essa oração. Ele continua. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Pessoal, isso é maravilhoso. Ou seja, você vai orar todo dia pelo seu trabalho. Afinal de contas, pessoal, a maior parte do nosso tempo no dia é no trabalho. Não, trabalhador comum, a maior parte do dia, desde que ele sai da casa dele, pega transporte, vai para o trabalho, fica o dia inteiro e volta, a maior parte do tempo é no trabalho. Então, pai, dá-nos o pão de cada dia, quer dizer, abençoe meu trabalho, eu tenho a mente de Cristo, eu prospere muito, não sei, eu sou representante, eu sou empresário, pai, eu venda muito hoje, abençoe meu pão, abençoe meu trabalho, eu tenho um dia maravilhoso, é isso que eu tenho que declarar, pessoal, você, né, seja uma mente de Cristo, não seja uma pessoa média, medíocre, seja uma pessoa excelente, você tem que orar pelo seu trabalho todos os dias. O pão nosso cada dia sai hoje, o pão vem como? Com o suor do rosto, o pão vem com trabalho, então ore pelo seu trabalho, amém? Tá aqui no Pai Nosso. Dá-nos hoje o pão de cada dia, acabei de falar. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, você vai perdoar, mas você vai... Deus vai te perdoar, mas você é obrigado a perdoar. Pessoal, depois eu vou falar mais sobre perdão no final da oração, tá? Que tem um se. Você pode orar bonitinho. Agora, se você tiver algo contra alguém, essa sua oração não vale nada. Então, perdoa nossas dívidas, assim como perdoa nossos devedores. E não... Olha que forte isso também. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pessoal, pede, a tentação vai vir. A pergunta não é se ela vai, a pergunta não é se ela vai vir, ela vem, né? Então você tem que falar o quê? Pai, ele vai de toda a tentação. Você é casado, pai, ele vai de toda a tentação. Todos os seus fracos, pai, ele vai de toda a tentação. Isso é uma oração diária. Por isso que eu faço na parte da manhã, porque eu tenho todo dia ainda. Então eu faço uma oração preventiva para mudar meu destino no dia, entende? Pai, ele vai de toda a tentação. E ele continua, mas ele vai do mal. O que eu peço sempre? Pai, peço em nome de Jesus, uma legião de anjos que fica à frente, atrás, à direita e à esquerda, me livrando de todo o mal no trânsito, me livrar do homem mau, eu seja bloqueado pelo sangue de Jesus, seja um homem próspero. Essa oração tem poder, isso que Jesus está ensinando a livrar de todo o mal. Ore para sua mulher, ore para seus filhos, a sua oração tem poder no mundo espiritual, entende? Jesus está ensinando aqui, pessoal. Ele termina assim, né, livrai do mal, né? Os dias são maus, Deus vai te livrar do mal. Ele termina assim, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, amém, assim seja. E aí, amém quer dizer assim seja. 14. Olha a condição. Você fez toda essa oração com sabedoria. Depois, pessoal, se você volta o vídeo, né? Ouve todo o versículo que eu falei do Pai Nosso para você aprender que essa vida vai ser transformada. Começa a orar com intuito, começa a orar com intencionalidade que essa vida vai ser transformada. Você vai orar pela sua família, proteção, livrar do mal, o pão nosso cada dia, que essa vida é vida transformada. Mas é uma condição. Olha como termina o 14. Pois, se perdoarem as ofensas um dos outros,
o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Ou seja, você pode fazer uma oração maravilhosa com fé. Se você não perdoar, a sua oração não passa do teto. Beleza? Pessoal, você é obrigado a perdoar. Pessoal, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tinha um espírito sem medida, ele só fez o bem o tempo todo, curou, ressuscitou os mortos, curou um monte de gente, pregou o amor, foi pra cruz injustamente, pessoal, né? Se eu estivesse naquela cruz, eu tava de matar as pessoas, né? Tava me ridicularizando, mas sabe o que ele falou na cruz? Pai, perdoe, não sabe o que fazem. Então quem é você para não perdoar? Pessoal, bem nada que você não possa perdoar. Beleza? Jesus é o nosso grande exemplo. Agora, pessoal, vamos pro jejum. Agora Jesus vai falar sobre jejum. É tanto princípio, né, pessoal? Oração, agora é jejum. Ajuda aos necessitados, oração, agora é jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, né, os atores, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Olha que ridículo, pessoal. É ou não é, né? Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Mas apenas seu pai, que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Pessoal, é surreal, né, que Jesus está ensinando aqui. Por quê, pessoal? Vamos entender a cultura da época, tá? Ele está pregando para judeu. Os judeus, pessoal, eles colocavam cinzas na cabeça ao jejuarem, né? Era uma tradição deles, é para mostrar que estavam jejuando. E Jesus manda o quê? Manter a aparência normal, pessoal. O jejum não deve ser realizado para aparecer. E outra coisa, pessoal, o jejum é poderoso, tá? Se você é cristão, filho de Deus, você tem que fazer jejum, né? Você tem que fazer. Esse ano eu já fiz vários já, né? Pessoal, o que é jejum? Você vai fazer uma abstinência total ou parcial de alimentos, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Você vai fazer com Deus, pai, fazer uma semana de jejum. Eu não vou comer na parte da manhã toda. Eu não vou almoçar, eu não vou jantar. Não sei, pessoal, é você e Deus. Então você pode fazer uma abstinência total ou parcial de alimentos. Por exemplo, eu tô num jejum, é um exemplo, tá? Não é doutrina. Eu fiz um jejum agora, que das 8 horas a meio-dia eu não como nada. Só posso tomar, eu tô tomando chá, posso tomar líquido só. E tirei refrigerante e café, que eu gosto muito. Ponto. Durante um tempo determinado. Você faz o seu, pessoal. Mas, é o que eu sempre falo, jejum sem oração é regime. Eu não tô falando de regime não, tá, pessoal? É muito bom pro corpo, mas é algo espiritual, é profundo, é algo do espírito. Pessoal, o jejum não vai ter nenhum valor espiritual se durante a prática você não tiver oração por aquele propósito que você está com Deus, alguma resposta, alguma coisa que você quer. Porque o jejum é o quê? Você mata a sua carne, você humilha a sua carne, você, diz, né? Você não faz o que ela quer fazer, fica mais sensível a Deus para ter contato com Deus e saber a vontade dele. Para isso que serve o jejum, pessoal. Não é regime, tá? Então o jejum tem um propósito, né? É matar a carne, pessoal. Você fica muito mais sensível a Deus. Por exemplo, né? Você vai comer uma bela feijoada. Come 1 quilo de feijoada e vai orar. Pessoal, dá sono. Você vai dar sono, você vai ficar mole, né? E jejum, pelo contrário, Daniel fazia muito jejum. Os apóstolos, a gente vai entender que depois de Jesus eles faziam muito jejum. A gente vai chegar em Atos, que é a história da igreja. Jejum é muito bom. Por exemplo, pessoal, às vezes, tem jejuns na minha vida que eu fiz e Deus me deu sonhos. Deu resposta em sonhos. É muito legal, né? Você ter a prática do jejum, né? Direto, tá? Direto. Então vamos lá, pessoal. 18. Ah, não, já li. 19. Agora ele vai falar. Essa parte eu amo, pessoal, né? Sobre a natureza. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois aonde estiver o seu coração, aí também estará o seu tesouro. Pessoal, o tal de coração, né? Como é importante guardar o coração. Pessoal, o tesouro aqui é aquilo que o cúpulo é a principal no coração do ser humano. Bota uma coisa nessa caixola, no seu cabeção. Deus não quer o segundo, ele é o primeiro da sua vida, ele nunca vai ser o segundo. Ele tem que jejuar, matar nossos ídolos, né? Pessoal, o que pode ser um ídolo, né? O que pode tomar o seu coração no lugar de Deus? Dinheiro, bens materiais. Pessoal, é ruim dinheiro? Lógico que não. Mas que eu sempre falo, dinheiro é um ótimo servo, péssimo senhor. Ele tem que servir, não ser o senhor da sua vida. Então, dinheiro, bens materiais. Às vezes um marido, pessoal, pode ser um tesouro, né? Se você colocar o marido acima de Deus, misericórdia. Depois eu vou explicar por que esposa, até filhos, pai, mãe,
Pessoal, aí você deve pensar assim, nossa, mas que loucura, meu filho. Pessoal, deixa eu falar, quem deu seu filho foi Deus. Se ele tá respirando com saúde, é Deus, é tudo com Deus. Ou seja, primeiro é Deus, depois seu filho. Ele que vai abençoar, ele que vai te dar milagres, ele que vai dar livramento. Então Deus é o primeiro, depois tudo é consequência. Entende? O que mais pode ser, pessoal? Um ídolo, né? Algo que, né? Um tesouro, sua profissão. Tem pessoas que, Deus me livre, pessoal, acontece aí, pessoal pega o emprego e pula da janela. Pelo amor de Deus, né? Posição social, vaidade. Tem pessoas que são muito vaidosas, né? Quebra, faz jejum, pessoal, é muito bom para quebrar a nossa vaidade. Enfim, tudo aquilo que a pessoa se apega pode ser um ídolo, pode ser algo, um tesouro no coração. Beleza? Vamos pro 22. Opa, 22. Isso é bonito também. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Pessoal, isso é muito forte, né? Eu li o 23 e 24 agora. Pessoal, pra vocês entenderem, tá? No contexto da Palestina, no século I, os olhos eram frequentemente vistos como a janela da alma, né? A própria janela da nossa alma, reflete o caráter e as intenções das pessoas. Então os olhos, pessoal, representam o quê? A nossa perspectiva, né? As nossas prioridades, nosso foco. Então se os olhos são maus, ou seja, se você está focado só em bens materiais, na aprovação humana, ou em ídolos, ou aquelas pessoas, pessoal, uma pessoa muito promíscua, que leva tudo no duplo sentido. Eu conversei com pessoas assim, é tudo duplo sentido. Ela tá com o coração pesado, né? Ela tá com os olhos mal, tudo ela vê com malícia. Pessoal, tem que ser curada, né? A vida foi obscurecida pelo pecado, ela tá escrava do pecado. Isso é um perigo, mas o coração tem que estar como? Os olhos têm que ser bons, né? Ou seja, como a gente vai limpar nossos olhos? Qual que é o colírio espiritual, pessoal? As escrituras, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra, quanto mais você estuda a palavra, você vai ficar focado o quê? No reino de Deus. Você vai ter sede pela palavra de Deus, sede de um contato com Deus. Então a gente é iluminado pela verdade e pela graça de Deus. Então deixa seus olhos bons, pessoal. Ninguém está livre disso, né? Ninguém está livre de ser uma pessoa promíscua, uma pessoa com malícia no coração, uma pessoa avarenta, uma pessoa, não sei. Né? E basta quem vai libertar a palavra de Deus. Deus quer, que Deus quer mais que você, Deus quer, pessoal. Basta seguir esses princípios espirituais. Continuando, vamos lá. 23. Agora ele vai falar sobre a natureza, é muito legal essa parte, eu me confundi no início. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Tanta gente preocupada com roupa, né? Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Aí ele continua. Observem, essa parte é linda, observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenem em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta, as aves do céu. Não tem vocês muito mais valor que elas? Pessoal, é ou não é? O que tem mais valor? Um pássaro? Ou você que é imagem e semelhança de Deus? Você que tem Deus dentro de você? O que é mais importante? Né? A gente não tem que estar preocupado por nada. Quem de vocês, 27, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? 28, legal. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Lírios pode ser flores, tá, pessoal? Eles não trabalham nem tecem, as flores não fazem nada. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Pessoal, Jesus aqui dá uma lição pra gente, né? Tem vários princípios aqui, pessoal, né? Por que ele fala lançada ao fogo? As flores lançadas ao fogo. A erva do campo naquela época, pessoal, era comumente usada como combustível, né? Para os fornos do bairro, os fornos de barro da Palestina. Então, pessoal, o que ele está ensinando, né? Você está com problema, pessoal, vai ver as aves do céu. Você está com problema, vai ver as flores do campo, né? Pessoal, traz uma paz, isso a própria ciência já comprovou, traz uma paz, assim, surreal. Eu sei que eu moro numa selva de pedra, mas é um Parque da Água Branca aqui perto, ou um pouco mais distante, o Parque do Ibirapuera. É muito bom você pisar na grama, esquecer
inspirar 5 vezes, expirar 5 vezes, ter um contato com a natureza, com as árvores, né? Com tudo que é belo, com os animais. Deus vai trazer uma paz, todo entendimento para dar estratégia para você sair desse problema. Mas não andeis ansiosos. A ansiedade é pecado, pessoal. Deus está falando, vai ver a natureza, né? Vai ver os pássaros que não são nada perto de vocês, são em mim, minha imagem, e eu alimento elas. Não vou alimentar vocês, homens de pouca fé. Isso é muito forte, né? Continuando. Nossa, eu pulo o texto. Não vestirá muito mais a você, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. É falta de fé, pessoal. Se a gente está preocupado não ter tempo para Deus, é pecado, é falta de fé. Né? Eu vejo muitas pessoas, pessoal, é muito comum. Eu não vou na igreja, eu tenho que trabalhar. Pessoal, tá quebrando o princípio espiritual. Buscar em primeiro lugar o reino de... A gente vai aprender aqui agora, deixa eu continuar. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Não se preocupem. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ou seja, pessoal, Deus sabe que você precisa comer. Deus sabe que eu preciso comer, beber, me vestir, morar. Deus sabe disso. Busquem, pois... Aí a gente tem que mudar a nossa vida. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí, se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, andar com Deus, né, jejuar, orar, estar numa igreja séria, no corpo de Cristo... O reino de Deus, a justiça e todas essas coisas que você está se matando, tendo infarto, serão acrescentadas a vocês. Pessoal, a comida, a bebida, o básico, Deus quer acrescentar na sua vida. Mas quem é o primeiro na sua vida? Né? Essa é a pergunta. E, portanto, não se preocupem com amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Pessoal, isso é uma lição de vida. Eu sugiro, se você tem pouco contato com a palavra, pega a sua Bíblia, lê esse capítulo, ouve esse áudio 10 vezes, porque se você praticar o Pai Nosso com entendimento, tá? E entender aqui que ansiedade é pecado, e você não tem que ficar ansioso por nada, e buscar o reino de Deus em primeiro lugar, eu duvido que a sua vida não vai ser transformada, porque Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus é a verdade, pessoal. Tudo começa no mundo espiritual e reflete aqui. Se a gente trazer o reino, né, como diz, trazer os céus na terra, é impossível a gente não ter uma vida muito mais feliz. Beleza? Pessoal, então uma semana muito feliz, muito alegre, né? Deus abençoe. E amanhã estamos juntos com Mateus capítulo 7. Deus abençoe.